Diferente de outros campeões do passado, Jay Cutler foi sempre um rapaz bem tranquilo, o que fez com que os anos em que esteve no topo tenham sido atipicamente calmos. Entretanto, mal sabiam os fãs do fisiculturismo que, para compensar os anos pacatos, um barril de pólvora estava prestes a explodir. E é justamente sobre Phil Heath, um dos fisiculturistas mais impressionantes da história, que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar o meu conteúdo, ative o sininho e bora! Philip Gerald Heath nasceu no dia 18 de dezembro de 1979 na cidade de Seattle, no estado americano de Washington. Mesmo morando na capital dos Estados Unidos, sua vida tinha uma grande quantidade de dificuldades, principalmente financeiras. Por conta desse tipo de problema, os pais de Phil trabalhavam praticamente o tempo inteiro e dificilmente tinham dias de folga, obrigando o jovem a aprender a fazer todo e qualquer tipo de serviço doméstico sozinho. Essas dificuldades em sua infância fizeram com que Phil percebesse desde cedo o valor do trabalho duro e colocou em sua cabeça que, ao manter essa filosofia, poderia chegar aonde quisesse. Chegado o momento de fazer o ensino médio, Phil entrou na Rainier Beach High School, uma escola conhecida justamente por valorizar o esporte como um todo, sendo este o momento onde encontrou seu primeiro amor, o basquetebol. O jovem progrediu muito no esporte e rapidamente se tornou um ala armador, tendo destaque na posição e ajudando seu time a vencer o campeonato estadual de 98. Este feito fez muitos olheiros de universidades mirarem o jovem de Seattle, que acabou recebendo uma bolsa esportiva para a Universidade de Denver. Lá, Phil jogava pela equipe de basquete enquanto estudava administração de negócios e tecnologia da informação. Mas tem um detalhe muito importante a ser destacado, pois também foi aí que o garoto entrou em contato com a academia. Veja bem, o time da Universidade de Denver era o Denver Pioneers e competia na primeira divisão da National Collegiate Athletic Association, o que significa que era praticamente outro mundo em comparação ao basquete do ensino médio. We never known your stats from college. I never heard you talk about it. I can answer that real quick. They were fucking horrible. Oh. and I'll be honest, and I'll say it real quick. Playing college ball, we ran a 7-man roster out of 12 guys. So there was always 5 guys that just didn't get any playing time, and I happened to be like that 8th or 9th guy. But in college, it was just a different system that I was playing in, and by the time my senior year came around, we had a new coaching staff. And with all due respect to him, he was like any new coach that comes into a system. They will basically tell all the older guys, hey, I need you to teach the younger guys, because that first season of him being a head coach, his record could be 0-29 losses, and it doesn't matter because he did not recruit those guys. So it's like my senior year, he sat me down and he was like, I would love to play. I'd love to start you. I'm probably going to start you a couple games, but you're not going to start as much as you think. You're not going to play as much as you think. Told you this in advance. Yeah, but I'll be honest with you. I would rather have that type of conversation and take it on the chin as a man. I mean, you got to think I was 22 years old hearing this. No one wants to hear this shit, especially when you've been practicing your whole life to be in this position. But he gave it to me straight, and he said, look, I will help you become a graduate of the University of Denver. If you want to go to grad school and become a coach, I'll help you do that, but this is what I need from you. Na época, Phil estava trabalhando em 3 empregos diferentes para conseguir se sustentar, sendo eles desenvolvimento web, segurança de clubes noturnos e professor numa escola de basquete. Mas isso não o impedia de continuar treinando. I had a year left of college, and I was in an IT class, and I saw a guy's wallpaper on his laptop and a bunch of bodybuilder dudes, and I usually had like a model on mine, so I said, well, what's this all about? And he said, come to the gym and find out. So I went, instead of the student athlete gym, I went to just the regular student gym in Coors Fitness Center in DU,
And there I saw like a lot of guys getting pumped up, and I thought, man, this is a lot different than playing hoops. Yeah. So just started making friends with these guys and started reading the magazines just like them, started sharing meals with them and trying to learn about health and fitness, and went to a couple shows here in Colorado where I actually met a professional bodybuilder who was top 10 in the world at the time, and he kind of encouraged me to say, hey, you already have like a head start. You already have the genetics. You're already in shape. You're already in shape from playing hoops. I mean, why not give it a shot? Com a faculdade finalizada e o diploma no bolso, Phil passou a se dedicar muito para construir um físico que o agradasse e eventualmente percebeu que poderia ter potencial para competir. Foi então que o jovem atleta fez sua estreia nos palcos com uma vitória no Northern Colorado State de 2003. Sem perder tempo, Phil também subiu nos palcos do NPC Colorado State no fim daquele ano, onde conquistou o primeiro lugar na categoria dos pesos meio pesados. Pois é, nessa época o jovem estava pesando cerca de 90 quilos, algo que ainda aumentaria muito com o passar dos anos. No ano de 2004, Phil voltou a competir no NPC Colorado State, mas dessa vez já como um peso pesado, onde dominou não só sua categoria, mas também se tornou campeão geral do torneio. Essa vitória fez com que ele começasse a ser reconhecido a ponto de receber patrocínios, algo crucial para levar sua carreira adiante. Phil participou apenas de uma competição em 2004, pois após sua vitória, decidiu trabalhar mais em seu corpo para conseguir sua licença profissional. Embora estivesse ansioso, ele decidiu participar do NPC Junior Nationals de 2005 como uma forma de testar seu físico antes de competir diretamente pela licença, vencendo a competição com tranquilidade. Depois dessa última aprovação, Phil subiu no palco do NPC USA Championships de 2005 e, ao vencer nos pesos pesados, tornou-se campeão geral e finalmente pôde ter em mãos sua licença profissional aos 25 anos de idade. Essa foi uma época muito especial para o jovem atleta, que por conta de sua genética começou a ser apelidado de The Gift, que significa algo como o presenteado. E esse é o momento para fazer um adendo interessante, pois em 2003, Jay Cutler conheceu Phil logo em sua primeira competição, visto que Jay posou no evento como um convidado. Naquela época, ambos conversaram e Phil disse que ainda competiria contra ele um dia, mas até então, parecia apenas uma pretensão de uma jovem promessa. O negócio é que em 2005, Phil e Jay foram chamados para posarem como convidados neste mesmo evento, algo que acendeu uma chama em Jay, que percebeu que aquele rapaz não estava falando da boca para fora. A partir desse momento, os dois atletas começaram a conversar, sair e até treinar juntos, com Phil se acostumando a tratar Jay como um irmão mais velho. Esse detalhe é muito importante, pois foi aí que a evolução física e mental de Phil começou a escalar. Afinal de contas, com um mentor como Jay Cutler, não tinha como o jovem talento não evoluir. Riff passou a tratar os treinos com mais seriedade, vendo-os não só como algo que tinha que fazer, mas sim como algo que tinha que devotar tudo de si, já que caso contrário, não seria suficiente. O arranque inicial de Phil Heath como um fisiculturista profissional foi simplesmente sensacional, vencendo logo de cara duas competições em 2006, o Colorado Pro Championships e o New York Pro Championship. Não satisfeito, subiu no palco do Arnold Classic de 2007 e conseguiu um belo quinto lugar. Sem dúvidas, o estreante já estava cativando os olhos de todos com o seu físico massivo e estético, mas quando parecia que era o momento de competir no Mr. Olympia, Phil tomou uma decisão inusitada. I qualified for the Olympia in 2006 and 2007, declined to compete because I felt like I needed more experience. Pissed the hell out of Joe Weider. I mean, he was our godfather of bodybuilding. He was my boss for Flex Magazine, Muscle Fitness. I had to sit in his office and tell him, no, I need more time. What are you talking about, Phil? Like you could be top 3. No, I need more time, but I'll make it count. Este também foi o ano em que Phil se casou com Jenny Laxon, e embora não tenha sido confirmado, muitos fãs especulam que ele não competiu no Mr. Olympia porque talvez não conseguisse conciliar a preparação para o casamento com o treinamento. De toda forma, Phil voltou aos palcos em 2008 vencendo o IFBB Ironman e ficando em segundo lugar no Arnold Classic. O vice-campeonato deu muita confiança para o jovem atleta. Afinal de contas, o campeão da ocasião foi Dexter Jackson, um atleta muito cotado para competir com Jay Cutler pelo Mr. Olympia daquele ano.
E isso nos leva justamente ao momento em que Phil Heath finalmente pôde subir no mesmo palco que Jay Cutler no Mr. Olympia de 2008. Nessa época, Phil estava pesando cerca de 105 quilos e estava muito bem encaixado em comparação aos anos anteriores. Sem dúvidas, ele evoluiu muito e fez valer o que disse para Joe Weider em 2007. Aqueles que acompanhavam o esporte de maneira mais assídua já tinham muitas expectativas por Phil. Entretanto, aqueles que não o conheciam passaram a entender a razão de seu apelido ser justamente o presenteado. O físico de Heath era diferente dos outros atletas. Embora ele tivesse muita massa muscular, suas articulações eram mais estreitas do que o normal, fazendo com que cada divisão do corpo ficasse aparente e não tivesse um visual chapado. O pacote que Phil trouxe o fez terminar em terceiro na competição, sendo o primeiro estreante a realizar este feito desde Flex Wheeler em 1993. O outro fato inesperado daquela noite foi Jay Cutler perder sua coroa para Dexter Jackson, fazendo com que Phil percebesse que precisaria ir ainda mais além para conseguir transformar seu sonho em realidade. Após um ano treinando firme buscando atingir seu melhor físico possível, era a hora de competir no Mr. Olympia de 2009. E embora Phil fosse um dos grandes favoritos ao título, algumas coisas acabaram não saindo como planejado. And if I may, I'd like to tell you a quick story about this. So in 2008, I placed third. That following year, I'm thinking, well, I'm going to win this damn thing. You know, it's my first time. Like, I got third. I'm about to go ahead and beat these guys. I got food poisoning the night before. But I just remember having the EMTs come into my room at 5:30 in the morning that Friday, and they're telling me not to compete. And I said, you know what? Let me, give me a second. Okay, God, you know what's going on. I can't control this. They want me to go to the hospital. I'm not going to the hospital, but if I throw it one more time, I'll go. But I don't want to go because these fans I just met from all over the world paid a lot of money to see me. So if I can just compete, I know I'm not going to win, but if I can just compete, I'll be all right. So I placed fifth at that contest. And I was really disappointed because, you go from third to fifth, and now I just lost 26 pounds, competed, this and that and the other. And I'm talking about 26 pounds in one day and competed. While everybody else is, partying it up Saturday, whether they won or lost, they're all having a good time, eating pizza, doing this. I'm thinking about how I'm going to get better. I said, you know what, I'm going to get my ass up. I'm going to go to the gym. I go to the gym, reporters are like, why are you here? And why are you training legs of all things? You're depleted, you're this. And I said, I got fifth last night. They're like, yeah, but you got sick. It happens. This, you got fifth in the world. It's not that bad. You're the youngest pro on the circuit. I said, you know what? That's cool that you say that, but I'm very stubborn and I want to train so hard that I'm trying to make a compelling argument with God and the universe that even if he says no, he's going to be like, well, I got to give it to him because he's just too damn stubborn. Felizmente, depois desses problemas, o jovem atleta conseguiu se recompor e entrou no ano de 2010 com um baita progresso em seu físico, atingindo o segundo lugar no Arnold Classic ao perder a disputa final para Kai Greene, um nome que ecoaria muito na cabeça de Heath no futuro. Além disso, Phil também fez uma bela participação no Mr. Olympia daquele ano, perdendo a grande final para seu grande amigo Jay Cutler. Bom, se analisarmos friamente, 2 segundos lugares no mesmo ano não é nem de longe algo ruim. Entretanto, uma coisa no meio disso tudo acabou deixando Phil bem incomodado. I go home, I watch the video. And I'm analyzing. So for me, when it comes to bodybuilding, I look at every little thing, but I'm looking at behavior. So I said, you are the biggest, and I'm sorry, excuse my language, you're the biggest fucking pussy ever, Phil. And one of my friends heard me say that, like, why are you calling yourself that, man? Like, what the hell was wrong with you? I said, watch this video. He goes, what? I said, you're not seeing what I'm seeing. I exhaled. They announced Jay Cutler's name and I go, why did I exhale, guys? Because I was happy that I got second place. Because you know what they do with second place? You should have won, Phil. I had you winning.
Everybody loves the underdog now. Everybody roots for the underdog. The underdog is safe. Very interesting. He's safe. I didn't deserve to win because I didn't own it. But I sure as hell went in front of those reporters, man, prior to the show. I'm here to win. I'm here to do this. But when it was time to own it, I punked out. Ao deixar sua amizade com Jay completamente de lado, aperfeiçoar os pontos que considerava como fracos e dar ênfase principalmente em suas costas, Phil Heath colocou os pés no palco do Mr. Olympia de 2011 se sentindo completamente preparado para tomar o trono de Cutler. Ao se depararem em um confronto direto, os juízes perceberam que seria difícil chegar a um veredito. Entretanto, quando ambos viraram de costas, Phil Heath encontrou seu momento para se destacar. Trapézio, dorsais, glúteos, posteriores de coxa, panturrilhas, tudo era maior e mais condicionado. Estava claro que agora Phil era um fisiculturista completo. Não importava mais o quanto Jay tentava encaixar suas poses e contrair sua musculatura, pois seu físico simplesmente não era suficiente para aquele combate. A evolução imensa apresentada de um ano para o outro fez com que Phil Heath se tornasse o 13º Mr. Olympia da história aos 32 anos de idade, começando assim sua dinastia no esporte. A partir desse ponto, Phil era o campeão da competição de fisiculturismo mais importante do mundo e a mudança de atmosfera foi nítida, visto que agora ele era o alvo de toda uma geração de fisiculturistas. Um detalhe bem importante é que em meio a todos esses atletas, havia um prodígio que já mostrava ser uma ameaça para Phil desde 2010, Kai Greene. A construção corporal de Kai era muito boa e mesmo que não tivesse articulações tão estreitas quanto Phil, suas imensas costas somadas à sua cintura fina o transformavam em uma grande ameaça. Durante o período de preparação para o Mr. Olympia de 2012, o diretor russo Vlad Yudin fez uma parceria com o produtor Edwin Media Jr., onde ambos passaram a gravar um documentário sobre a trajetória dos atletas até a competição, tendo como estrelas Phil Heath e Kai Greene. A razão para eu estar citando isso agora é porque vai ter uma grande importância em alguns instantes. A coletiva de imprensa daquele ano já mostrava alguns sinais de que Kai estava vindo para vencer, mas até o momento as coisas ainda estavam tranquilas. Ambos os atletas trouxeram uma versão melhorada de 2011, corrigindo alguns pontos fracos e buscando um melhor condicionamento. Embora Kai parecesse estar maior em alguns ângulos onde podia exibir suas dorsais, no geral Phil estava com um físico superior e proporcional. Ainda mais quando os atletas faziam poses que enfatizavam o abdômen, peitoral e ombros. O duelo foi bem disputado, mas Phil Heath acabou levando a melhor e mostrou que estava disposto a construir seu reinado. Por outro lado, Kai Greene deixou bem claro que estava lá para abusar de qualquer erro que Phil cometesse em sua preparação. Bom, lembram-se do tal documentário que falei agora há pouco? Ele foi oficialmente lançado no dia 20 de setembro de 2013 com o nome Generation Iron, uma espécie de sucessor espiritual do famoso Pumping Iron de 1977. De início parecia ser um documentário comum e muito bem feito, mas a equipe de Phil rapidamente percebeu um grande problema. O filme realmente retratava a jornada ao Mr. Olympia de 2012, entretanto, de forma extremamente sensacionalista e até enviesada. Enquanto Kai Greene foi retratado como um jovem do Brooklyn que não tinha nada e teve que sofrer muito para chegar aonde chegou, Phil foi retratado como um prodígio que teve tudo o que sempre quis de maneira fácil e sem esforço. Em outras palavras, Kai era o herói do filme, enquanto Phil era o grande vilão, e nem preciso dizer que isso foi uma bela surra à sua imagem. And you know what's funny? I was talking to Michael Jai White, and he was like, "Man, this is awesome, dude. You guys did great. This is dope. Like, you guys are gonna have so many more opportunities, and hopefully do another one with you guys in it. You guys are really good." I was like, "Oh, thanks, man. This and that." And then Honey pulls his side. He goes, "I think we're in trouble, man." I go, "Why?" He goes, "Because I know what some morons are gonna think." And he's gonna be mad, maybe mad at me for saying, using that word, but it's like some jackass is gonna say. And I was like, "What's that?" He goes, "They're gonna think that you had everything handed to you, Phil. That you didn't have to work hard and this and that, and they're just gonna hate you for being good." I was like, "Ah, man, they'll figure this out. This is like a docudrama, man. Shake it. They'll get over it."
hell no. And then when it really happened, I was like, damn, he was right. These guys can't figure this shit out. I've got to defend myself because this is also affecting my brand. O estrago estava feito. Na coletiva de imprensa do Mr. Olympia de 2013, Kai Greene percebeu que tinha o público ao seu lado e decidiu fazer algumas provocações, sendo o maior exemplo autografar pôsteres que o colocavam como campeão da competição. He just said he signed the poster as Mr. Olympia. At the end of the day, he can sign whatever the hell he wants. I mean, it doesn't really matter to me. Obviously, I didn't care. All I care about is winning my third title, you know, creating this legacy that I want to live and crushing everybody's dreams. Bom, o negócio é que quando Kai Greene subiu no palco, duas coisas ficaram bem claras. A primeira é que Kai claramente fez um trabalho para ganhar mais peso, o que obviamente o deixou mais musculoso e dá para dizer até que estava praticamente do mesmo tamanho que Phil. A segunda coisa é que, ao fazer essa escolha, abdicou muito de seu condicionamento, parecendo até meio cheio demais em algumas poses por ter perdido seus cortes. Isso foi algo péssimo para Kai e ótimo para Phil, que novamente manteve seu físico fazendo algumas melhorias e acabou passando por cima de seu rival. Com essa conquista, Phil Heath se tornou o primeiro fisiculturista a atingir um tricampeonato seguido depois de Ronnie Coleman em 2000, um imenso marco para o esporte. O físico de Phil em 2013 é considerado por muitos como o melhor que ele já apresentou. Eram basicamente 110 kg de pura massa, lotado de cortes absurdos e praticamente nenhum ponto fraco. Me arrisco a dizer inclusive que Phil Heath e Henry Rambaud devem ter pensado a mesma coisa na época, pois o trabalho para o Mr. Olympia de 2014 se resumiu a basicamente manter o que foi feito em 2013, tomando muito cuidado para não estragar o que basicamente já estava pronto. Bom, 2014 foi o famoso ano em que finalmente explodiu o barril de pólvora entre os rivais, a começar pela coletiva de imprensa, onde a estratégia de Kai era basicamente irritar e desrespeitar Phil a todo momento, buscando derrubá-lo mentalmente. Este também foi o ano em que Heath havia perdido seu pai, fazendo com que não estivesse muito a fim de aguentar as provocações de boca fechada. You know, I respect each and every one of these guys, and I expect their best, just like how they expect mine. But I told my father before he passed that, you know, I'm going to bring one home for him. And that's what I intend to do. I'd be foolish to come up here, like I said before. That's what the first three should have been. That's what the first three should have been. I respect your father. I respect anyone that has had a father. I didn't have one. You know what? Enough is enough. Enough is enough. This whole enough is enough. Enough is enough. 2013 is the past. You know what? You've talked about the past your whole entire career, making excuses, talking about you think you're the only person that has ever gone through something in your life. Making excuses. Everybody knows making your story. excuses. Yes. Making excuses. Yes. Yes. You know nothing of what you're talking about. And you know nothing of what you're talking about me. You know nothing of what you're talking about. You know nothing about me, Kai, and that's your problem. You know, that's my problem? Yes. I have no problem with not knowing everything about you. I'm How not are you here gonna to know go everything about This you. is the type of I'm class here to that we beat have you, of Kai Greene people. I'm here to Here beat I am you, trying to though. talk How about my that? late father, and this is How what I have about to that? deal with. This He's is the not type about of guy that this is wants not to represent about not bodybuilding. respecting I your was father. asked. This is not about not respecting a champion. Listen, man, 2013 was 2013. 2014, every man came here to do their best to win. Now, if you want to rest on your laurels for the past, and you want everybody to hold hands and sing Negro spirituals with you for the past, well, that's wrong. This guy has some and class, that's what people. I'm here to make sure I represent. I can't believe this. But you know what, guys? This is what happens when you get desperate. This is what happens when you get upset. You know, I was asked to speak about the fact. That's it. That's it. That's it, guys. I was speaking the truth. And if the truth hurts, I mean, hey, it is what it is. It is what it is. All right, well, you know what, Phil, let's go. Unfortunate. Hold on. It's just unfortunate, guys. It's just unfortunate. You know, because I have been busting my ass, just like everybody else in here. I'm not making excuses. I was asked a question, and I was answering it. You, by no means, have the right to interrupt me while I'm talking about my father, period. You had no right to do that. I understand this is a competition, and I understand. Phil, this was not about your father. This was not about Kai Greene not respecting your father.
Just like when Kai Green signed the poster yesterday, it was not about not respecting you. You were the champion of 2013, not 2014. And any man that came here with the opportunity to expect to do their best to win has the right to go ahead and advance themselves and do that. Interrupts you when you're actually trying to talk. The fact of the matter is that the fact of the matter is you had the past. It's done. It's done. All right, let's get past the past. Hang on a second here. And the past is in the record books already, and that's good. But we're moving forward. Oh man. Kai, I'm looking for some facts here. He wants to talk facts. Trash is done. We're not going to talk trash. We're going to talk facts. Give me 3 facts as to why you will beat Phil Heath on Saturday night. You just gave him a chance and he started rambling on. You can't. Don't you interrupting again? Oh. Come on, Kai. Give me 3. Here we go. Fact 1. We'll outweigh him by 40 pounds. Fact 2. We'll be wider. Fact 3. It's all over from the rear. And that's how it's going to be. How about that? Is that 3, Phil? There's 3 facts, Phil. How about that? Now, I'm no mathematician, but if you're outweighing Phil by 40 pounds, does that put you in a 285 range? How's that feel, though, Phil? Did you hear it? Are you thinking about it? Is it marinating in there somewhere? You understand what that means? What? If you want to talk about education, I definitely know what things mean. But Phil, give me 3 facts as to why Kai can't beat you on stage. 2011, 2012, and 2013. That's the past, brother. That's the past. Those are facts. Esta é considerada até hoje como uma das maiores coletivas de imprensa da história do fisiculturismo, e ela deixou bem claro o que estava por vir quando esses 2 monstros colidissem no palco. Ambos foram colocados lado a lado durante uma das chamadas e Kai continuou tentando quebrar a compostura de Phil, usando até mesmo seu cabelo para atrapalhar o campeão. O momento crucial foi quando Kai começou a invadir tanto o espaço de Phil que os dois começaram a se esbarrar durante as poses, fazendo com que as coisas saíssem do controle. O alemão Dennis Wolf foi imediatamente colocado entre os dois para evitar maiores problemas, e a coisa ficou tão feia que na segunda chamada ambos foram separados desde o início, deixando na cara que os juízes queriam evitar ao máximo que esses dois sequer chegassem perto um do outro. Acontece que mesmo que Kai estivesse querendo vencer, novamente não trouxe um físico superior ao de Phil em praticamente nenhum aspecto. Claro, Kai continuava massivo como sempre, mas não conseguiu recuperar o condicionamento perdido após a preparação do ano anterior e acabou novamente ficando na vice-colocação, com Phil Heath consagrando-se tetracampeão do Mr. Olympia. De forma inusitada, isso acabou até mesmo irritando um ex-campeão que não tinha nada a ver com a rincha entre Kai e Phil, o tetracampeão Jay Cutler. So each year I was like, okay, I got 2. I got 3, I'm tied with Sergio. I got 4, I'm tied with Jay. Pissed him off. Okay? To the point where we barely even talk anymore, okay? It happens. De toda forma, parecia que o ciclo apenas iria continuar se repetindo, não é? Phil se aperfeiçoaria mais, Kai faria a mesma coisa e ambos se encontrariam no palco no ano seguinte, certo? Bom, isso é o que todos pensavam, mas no dia 14 de setembro de 2015, apenas uma semana antes do Mr. Olympia, Kai fez um comunicado em seu canal do YouTube dizendo que não seria permitido a competir naquela edição e que também não podia explicar o porquê, algo que se mantém um mistério até os dias de hoje. Essa revelação deixou o mundo do fisiculturismo em choque, afinal, não é fácil ver uma das maiores rivalidades do esporte acabar dessa maneira. A saída de Kai Green basicamente acabou com qualquer competitividade na edição de 2015. Claro, tinham vários outros ótimos fisiculturistas naquele ano, como Dexter Jackson, Shawn Rhodes e Dennis Wolf, mas nenhum deles era capaz de ameaçar o reinado de Phil, que os atropelou e conquistou seu 5º sandal. Mesmo com a vitória, aquele foi um duro ano para Phil, que havia acabado de se separar de Jenny Laxon. Então, de certa forma, o troféu serviu como uma maneira de lavar a alma do americano.
O fato de Kai Greene ter competido e vencido o Arnold Classic de 2016, a qual Phil não participou, fez com que muitos tivessem esperança de que ele estaria no palco do Mr. Olympia daquele ano, o que não aconteceu. Oficialmente, Kai Greene nunca se aposentou e até hoje deixa nas entrelinhas que pode voltar algum dia, mas o mais provável seria uma participação especial como convidado e não para realmente disputar um título. No ano de 2016, Shawn Rhoden estava bem diferente, trazendo um físico bem mais competente do que nos anos anteriores, fazendo-o ter uma bela disputa com Phil, mas no fim, ainda era uma diferença muito grande para se tirar em um único torneio, o que fez Phil Heath se tornar ex-campeão do Mr. Olympia. No ano de 2017, esse monstro do fisiculturismo tinha em mãos a oportunidade de empatar com nada mais, nada menos que Arnold Schwarzenegger, algo que seria histórico para sua carreira. A euforia era tanta que Phil chegou a afirmar para o próprio Arnold em pessoa que iria realizar esse feito. Ao subir no palco em 2017, Phil se deparou com um forte oponente, o egípcio Mamdouh El-Sbiai, conhecido como Big Ramy. Vendo as poses, não resta dúvidas de que Big Ramy era de fato maior do que Phil. No entanto, seu físico não tinha nem de longe as mesmas proporções e condicionamento que o americano estava apresentando naquela noite. No fim, o ano de 2017 parecia ter sido extremamente especial para Phil Heath, que venceu o Mr. Olympia pela 7ª vez, empatou com Arnold Schwarzenegger e de quebra ainda se casou com Shuri Cremona, sua namorada na época. Mas o negócio é que a vida praticamente nunca é 100% boa. Uma coisa muito apontada nesse Mr. Olympia foi a barriga de Phil, que parecia inchada em várias poses diferentes. Mas além desse problema, também teve que fazer uma cirurgia para a retirada de 2 hérnias que poderiam ter tido efeitos catastróficos na sua saúde. Obviamente, isso fez com que o americano ficasse afastado dos treinos até se recuperar, se atrasando completamente na preparação para o Mr. Olympia de 2018. O resultado disso tudo é que Phil chegou no palco menor, menos condicionado e com a barriga ainda mais inchada. Até hoje existem vários debates médicos sobre o que pode causar algo como aquilo, sendo algumas das razões abuso de hormônio do crescimento, abuso de insulina, excesso de massa muscular abdominal, dietas com altíssima quantidade de carboidratos ou calorias, má gestão de água no organismo ou simplesmente uma distensão abdominal causada por esforço excessivo. Bom, o fato é que com aquele físico, Phil Heath obviamente não conseguiu defender seu título, perdendo o troféu para Shawn Rhoden. O mais curioso disso tudo foi que, após sofrer essa derrota devastadora, Phil recebeu possivelmente a ligação mais inesperada de toda a sua vida. Kai Greene gets credit for me because he was the first athlete in the IFBB to call me after I lost in 2018. And he was the only one. He was the only one that picked up the phone. And we talked at length. And that made me feel, it wasn't like emotional, like I'm gonna cry. It was more like the person who knows me the most is the one that I battled against the most, right? And he basically gave me some much needed words of like, Phil, they didn't beat Phil that I know. They beat an injured one. You're still the best ever. Após essa derrota, Phil teve que passar por outras cirurgias abdominais e acabou não competindo em 2019. Durante essa pausa, o heptacampeão do Mr. Olympia aproveitou para lançar oficialmente sua própria marca de suplementos, a Phil Heath Labs. Phil então decidiu subir no palco do Mr. Olympia em 2020 para tentar recuperar seu título, e embora tenha melhorado muito sua seção abdominal e seu condicionamento, não foi capaz de recuperar o tamanho que tinha, ficando na 3ª colocação do torneio vencido por Big Ramy. Esta foi a última competição de Phil até o momento, e digo isso porque ele nunca realmente se aposentou, mas Henny Rambod já deixou claro algumas vezes que Phil não vai mais buscar seu 8º título do Mr. Olympia. Bom, mesmo com as afirmações de Rambod, Phil continua treinando bem firme e até o momento sempre deixa seu futuro em aberto. De toda forma, mesmo que nunca mais suba no palco para competir, Phil Heath já se provou muito em diversas ocasiões, assumindo seu lugar de direito na lista dos maiores fisiculturistas da história.
E agora que você conhece a história de Phil Heath, que tal compartilhar este vídeo com seus amigos para que também possam conhecer? Inclusive, dá um like no vídeo caso tenha gostado, inscreva-se no canal para acompanhar o meu conteúdo e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. É isso aí, pessoal. Falou!